O astrofísico Carlos Frank, da Universidade de Durham, na Inglaterra, explica. Nós somos um pouco dos restos de fragmentos da destruição da matéria e da antimatéria. Nós somos sobras desse processo. Se o universo não tivesse desenvolvido essa ligeira assimetria entre matéria e antimatéria, o universo teria sido completamente monótono. Não haveria estrutura, não haveria galáxias, não haveria planetas. Saber como era esse recém-nascido universo é um desafio para os cosmologistas desde que o Big Bang foi apresentado pela primeira vez. Agora, em um dos maiores laboratórios da Terra, eles são capazes de recriar condições que quase certamente existiram um instante após o Big Bang. Chamado colidor relativístico de íons pesados, ou RHIC, e está no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island. É como uma máquina do tempo, levando-nos a 10 milionésimos de segundo após o Big Bang. Aqui, cientistas como Todd Satogata aceleram partículas subatômicas até quase a velocidade da luz, e então as fazem colidir umas contra as outras. As partículas correm por esse túnel circular de 800 metros de comprimento, em direções opostas 78 mil vezes por segundo. E então colidem dentro desse gigantesco detector, maior do que uma casa de 3 andares. Ao se chocarem, elas geram um calor incrível, exatamente como o verdadeiro jovem universo. Acreditamos que o universo no início era extremamente quente, bilhões de vezes mais quente que o centro do Sol. E o que se está fazendo, esmagando esses núcleos juntos, é derretendo matéria, criando matéria quente o suficiente para nos dar um lampejo do que o universo parecia no início. Quando as partículas colidem, elas se quebram e lançam uma chuva de partículas ainda menores. É mais ou menos como se descobre do que os carros são feitos, observando-os colidirem um contra o outro. Você pode fazer com que 2 carros de corrida corram e se choquem um contra o outro de frente. E ao fazer isso, muitas vezes você começa a ver padrões diferentes. Um pneu aparece aqui, um radiador aparece ali, e pouco tempo depois você pode começar a perceber que um carro de corrida é feito dessas determinadas peças. O que os cientistas de Brookhaven descobriram é que dentro dessas colisões superaquecidas surge uma forma de matéria completamente diferente. E essa matéria contradiz as teorias anteriores sobre a natureza do início do universo. Porque não é um gás, é um líquido. Era super quente, 100 milhões de vezes mais quente do que a superfície do Sol. Havia tanta energia dentro do jovem universo que as partículas vibravam tão rapidamente que não tinham viscosidade, não havia fricção e ele fluía perfeitamente. Esse líquido é perfeito, não tem viscosidade e em um certo sentido seria o óleo de motor perfeito, exceto pelo fato do calor ali ser de 1 trilhão de graus. Dentro do colidor, esse surpreendente universo líquido existe apenas por uma minúscula fração de segundo. Os cientistas de Brookhaven foram bem-sucedidos ao recriar condições que existiam há mais de 13 bilhões de anos. Apesar do universo ser um líquido perfeito, ele estava em um turbilhão. Estava repleto de partículas subatômicas, chocando-se umas com as outras, liberando cada vez mais energia. Havia tanta energia que, a menos que as partículas ficassem menos agitadas, elas nunca iriam se unir e criar átomos, os alicerces da matéria. E o universo nunca iria criar as galáxias e estrelas, ou mesmo nós. O universo tem agora 1 milionésimo de segundo de idade. De um tamanho menor do que o de um átomo, ele se expandiu chegando a 8 vezes o tamanho do sistema solar. Depois do incrível turbilhão do primeiro milionésimo de segundo, o universo estava agora relativamente tranquilo. Durante os 3 minutos seguintes, o cosmos em expansão esfriou o suficiente para que prótons e nêutrons se unissem e formassem o primeiro núcleo atômico, hidrogênio e hélio. Esses ainda não eram átomos propriamente ditos. Faltava-lhes um ingrediente essencial, o elétron. No quente bebê universo havia muitos elétrons por ali, mas havia ainda tanto calor e energia que os elétrons estavam se movimentando muito rápido para formar uniões. E ficaria assim por mais 300 mil anos.
380 mil anos depois do Big Bang, o universo havia se expandido até o tamanho da Via Láctea. Ele havia esfriado de bilhões de graus centígrados para poucos milhares. À medida que esfriava, os elétrons se movimentavam mais devagar. O universo agora estava pronto para construir seus primeiros elementos verdadeiros. Um dos cientistas que descobriram esse momento crítico na história do universo foi Arnold Penzias, 1963. Penzias, de 30 anos, e seu colega de 27, Robert Wilson, começaram a trabalhar em uma nova antena em Nova Jersey. Inicialmente, eles estavam apenas estudando ondas cósmicas de rádio, mas eles se deparariam com uma das maiores descobertas de todos os tempos. Quando começaram a testar seu equipamento, eles detectaram um som inesperado ao fundo. Era um sinal adicional e parecia estar vindo do céu. Descartamos muito cuidadosamente o solo, até mesmo o sistema solar, porque tínhamos variação sazonal inverno para verão, fontes de equipamentos produzidas pelo homem, tudo isso foi descartado. Em desespero, os dois cientistas começaram a imaginar se o estranho sinal poderia ter uma outra origem, mais terrestre. Eles descobriram que havia pombos empoleirados nas antenas e que ela estava coberta de excrementos. Eles imaginaram se os pombos eram a fonte do estranho sinal. Havia apenas uma solução. Os excrementos e os pombos teriam de sair dali. Quando finalmente removemos os excrementos de pombos, tivemos de remover também os pombos. E aquela foi uma situação difícil, porque acontece que eles queriam voltar, então os despachamos para um outro local. Mas, mesmo com a ausência dos pombos perturbadores, o sinal misterioso não desaparecera. E assim, só nos restou uma conclusão inevitável, quase inevitável, de que essa radiação vinha dos céus. Eu não conseguia explicar aquilo. O estranho sinal detectado por Penzias e Wilson se tornaria uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos. Mas a explicação para seu misterioso ruído de fundo começa não com o som, mas com o nascimento da luz. Geralmente consideramos a luz uma coisa mais devagar. Os prótons então apanharam esses elétrons mais tranquilos para formar átomos completos, primeiro de hidrogênio e depois de hélio. O universo estava subitamente muito menos apinhado de elétrons. A névoa se levantou e a luz não mais ficou presa. Ela se espalhou rápida por todo o universo, criando uma explosão ofuscante de luz. Se estivéssemos lá, teríamos visto subitamente o universo opaco se tornar transparente e subitamente a névoa se levantaria e veríamos um clarão de luz vindo de toda parte ao nosso redor. Deve ter sido um momento espetacular. Com o tempo, essa explosão de luz enfraqueceu, esfriou e se tornou radiação de micro-onda. Foi esse fraco sinal de micro-onda de 13 bilhões de anos que Penzias e Wilson captaram com sua antena. O que eles ouviram foi o discreto eco do momento em que o universo formou os primeiros átomos. É realmente a luz da origem do universo. Se você possui um velho receptor FM, se seleciona entre canais, virar o botão e não captar nada e saltar para a estação, você chega a um ponto onde não há nada, você ouve um bzzz. É isso que chamamos de ruído. Se você possui um bom rádio, metade de 1% daquele é, na verdade, o som do Big Bang. E podemos também ver o momento quando os primeiros elementos foram criados. Se nossa televisão não está sintonizada em uma estação, uma minúscula fração daquele ruído é radiação de 13 bilhões de anos atrás. Mas essa radiação não é o único lembrete do nascimento do universo. Até mesmo a água que bebemos é uma recordação. É surpreendente pensar que todas as vezes em que bebemos um copo d'água, estamos bebendo átomos que estão por aí desde o Big Bang, o átomo do hidrogênio. Pelos milhões de anos seguintes, o jovem universo continuou a se expandir, a esfriar e a ficar escuro novamente.
Até agora, o universo fez apenas átomos de hidrogênio e hélio. Mas o mundo em que vivemos é composto de mais de 100 tipos diferentes de elementos. Sem eles, o universo iria parar e permaneceria um lugar muito entediante, feito apenas de gás. Um lugar onde matéria complexa, como planetas, carros e pessoas, nunca poderiam se desenvolver. O universo precisava conseguir átomos de hidrogênio e hélio para se amalgamar. E para fazer isso, ele precisava fazer estrelas.